A paz do Senhor, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja no vosso lar, no vosso coração e no seio da vossa família. Amém? Entrei nesta live, nesta tarde de quarta-feira, para trazer uma palavra que subiu ao meu coração. E assim eu quero ler, aleluia, quero ler em Gênesis capítulo 12, falar sobre Abraão. Só um episódio que aconteceu na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 7 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Que temos uma leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 12, versos 7 e 8, apenas esses dois versos. Aleluia. Conta a passagem de Abraão nas suas andanças, nas suas peregrinações. Aleluia. E de repente, nessa caminhada, Abraão se viu em uma encruzilhada. Uma encruzilhada, porque aqui diz que Ai estava ao oriente e Betel ao ocidente. De um lado estava Ai e de outro lado estava Betel. Mas sabemos que Ai é monturo, monte de lixo, Ai. E Betel, casa de Deus. Então Abraão, na sua andança, ficou no meio para decidir ou Ai ou Betel. Cada uma com seu senhor. Ai com seu senhor, com seus costumes. Ai com seus, aleluia, sua maneira de viver. E Betel, casa de Deus, também com seu senhor, aleluia. O senhor de Ai e o senhor de Betel. E Abraão tinha que obedecer, reverenciar, prestar culto a um desses dois. Chegou uma encruzilhada que Abraão teria que tomar uma decisão. Olha, Abraão, você vai servir ao Deus de Ai, ao Senhor de Ai, ou você vai servir ao Senhor da igreja, ao Senhor de Betel? E diz a Bíblia que Abraão, naquela encruzilhada, ali no meio, ele fez um altar ao Senhor Deus de Betel. Aleluia. E ali ele adorou o Senhor no seu altar. Naquela época, para adorar a Deus tinha que se fazer um altar. E Abraão fez isso adorando ao Deus de Betel. Ele tomou a sua decisão. Prezado, isso traz uma mensagem para os nossos dias, nas nossas andanças, na nossa vida, nas nossas decisões. Aleluia. Chega um momento que Deus coloca para nós: você quer servir a Deus na igreja, em Betel? Ou você quer servir ao Senhor de Ai? Prezados, Ai era um monte de lixo.
Mas olha, tinha tantas coisas lindas, tantas coisas que atraem o homem, cativa os nossos olhares. Ai, trabalha com o desejo do homem, com o egocentrismo, e isso enche os nossos olhos. Depois que Adão caiu em pecado, nós tivemos essa célula em nossa vida, e as coisas do mal nos atraem muito mais do que as coisas de Deus. Eu posso parafrasear que para ir para Ai era tão fácil. Para tomar a decisão para o lado de Ai era fácil, porque mexe com o nosso ego. O Senhor de Ai, Ele sabe como pintar as suas, aleluia, as suas ofertas, e deixar bonita de maneira que nós cobicemos, aleluia. Chama a nossa atenção as coisas de Ai. Glorificado é o nome do Senhor. Os costumes de Ai, aleluia. E nós ficamos nessa, às vezes, indecisão, e vamos para a casa de Deus, já é muito mais difícil, porque primeiro Jesus disse assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o contrário de Ai. Aí você vai com o teu próprio ego, lá eles te enchem o teu ego, para te enganar, para ficar escravo deles. Mas para ir para o Senhor da igreja, Betel, é tão difícil, porque a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Lá para obedecer ao Senhor da igreja, você não pode ser egoísta. Você tem que se negar e aceitar, aleluia, o comando do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Hoje, louvado é o nome do Senhor, aleluia. O que é que está te atraindo lá de Ai? Os costumes de Ai não é os costumes da igreja, do Senhor da igreja, não. As coisas de Ai é lixo perto das coisas de Deus. E nós olhamos para lá e enche os nossos olhos. Nós somos atraídos mais para o mal do que para o bem. Por isso nós precisamos do senhorio na nossa vida, do Senhor de Ai, aleluia, para que nós venhamos a cair nas garras, aleluia, do Senhor de Ai. Eu me lembro, prezado, eu tenho uma passagem para contar sobre isso. Eu acredito que isso vai abençoar vidas. Eu tinha talvez uns 30 anos, 35 anos, não sei, acho que até menos. Foi uma fase da minha vida que eu, sabe, prezado, eu nasci com problema de coluna. Então eu nunca joguei futebol. Nunca joguei futebol. Por quê? Por causa que eu tinha problema de coluna. E quem tem problema de coluna não consegue jogar futebol. E eu, no meu tempo de infância, de piá, nunca joguei futebol. Mas quando eu tinha esse tempo, os 30 e tantos anos, os meus irmãos, tem um irmão que foi morar em uma chácara, e os meus irmãos me convidavam, e eu ia lá jogar futebol com eles. Não importava a dor na coluna que eu tinha, mas eu era obrigado. O Senhor de Ai obriga. O Senhor de Ai te coloca um laço no pescoço e te leva na marra. E eu fui atraído por esse Senhor terrível de Ai. E eu ia lá e ficava o dia inteiro jogando futebol com os meus irmãos. Daí quando foi um dia, e eu não queria ir. Eu ia obrigado. Uma força me tomou maior do que minhas forças. E um dia eu ia indo para lá, e de repente eu achei que era Deus.
Presta atenção, meus prezados. Eu achei que era Deus falando comigo, e ele disse assim: tua igreja é santa. E eu até concordei, falei: minha igreja é santa. Aí falou: a tua igreja não merece você jogando futebol e tomando santa ceia. Imagine o que esse senhor de Ai disse para mim. Falou de uma maneira que eu até pensei que era Deus. Imagine, prezado, ele engana, ele é suplantador, ele é enganador. E eu disse: eu vou jogar futebol porque eu não resisto. Eu não sei como, nunca me aconteceu isso, mas tem uma força que me suplantou e me leva obrigado. Aí ele disse para mim: mas então você tem que tomar uma decisão. Ou você larga da igreja, ou você larga do futebol. E eu fiquei ali naquela encruzilhada entre Ai e Betel. Você já não chegou nessa encruzilhada, meu prezado, que você foi tentado a deixar a igreja e aceitar as coisas do mundo? Enche os nossos olhos cobiçosos, o nosso corpo propenso para o mal. E quando aquele senhor falou assim, eu vi que eu tinha que tomar uma decisão. Quando eu ia tomar uma decisão, eu ouvi a voz do Senhor. Oh, glória! O Senhor falou para mim: filho, você precisa largar do futebol e não da igreja. Você vai precisar de muitas vitórias na vida. O futebol vai te dar essas vitórias. Você não conhece o teu futuro, filho. Você precisa de estar bem comigo na igreja. Aí eu falei: Senhor, pensei que era o Senhor que estava falando comigo, e não era. Era esse miserável, sujo da cidade de Ai. E o Senhor falou assim: vai para a igreja. Aí eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou indo jogar futebol, mas não é da minha vontade. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que não é bom para mim, mas eu vou porque tem uma força, Senhor, que está me empurrando para esse lado, e eu não posso resistir, Senhor. Aí ele falou para mim assim: filho, eu trabalho em cima da sinceridade, filho. Então faz o seguinte: vai jogar o teu futebol, mas quando você chegar na igreja, diz para mim o que você fez e que você não quer fazer. Senhor, hoje eu joguei futebol, Senhor, e tu sabe que eu não quero jogar futebol. Faz isso, filho, mas diz de coração, que eu saiba que isso está saindo lá do profundo do teu ser, não de palavra, porque daí não adianta. Olha como é que é a libertação de Deus, amados. E eu passei o dia jogando futebol, voltei um pouco mais cedo, deu tempo para ir na igreja. Fui na igreja pesado por causa dessa situação, obrigado a fazer isso, amados. Cheguei na igreja e disse para o Senhor, tentei dizer com a maior força da minha vida: Senhor, eu passei o dia jogando futebol, mas eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Eu preciso de libertação. Amado, sabe o que o Senhor fez? Naquela hora Ele fez eu esquecer. Eu esqueci, meus prezados. Quando já eram os 3 meses que eu não ia mais jogar futebol, eu lembrei, falei: meu Deus, o que aconteceu? O Senhor tinha me libertado do Senhor de Ai, que estava me atraindo para lá. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Para o lado de Betel, para o lado da igreja, é muito mais difícil. Mas o Senhor da igreja é com aquele que toma a decisão. Aleluia. É difícil, mas o Senhor está conosco. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas se você se negar a si mesmo, eu estou contigo.
contigo todos os dias. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Nos nossos dias, quantos que têm caído na esparrela do Senhor de Ai. Essa cidade de Ai, nos nossos dias, está muito maior, está muito mais atrativa, enche os nossos olhos, aleluia, quer nos atrair. O diabo sabe o que nós gostamos. O Senhor de Ai sabe o que nos atrai, e Ele procura nos enganar. Me lembro de uma época antiga, quando um pregador disse que Satanás é como um lenhador. É como um lenhador. O lenhador não chega na árvore e vai tacando-lhe o machado. Não. O lenhador rodeia a árvore, olha e vê para que lado ela está propensa a cair. Depois que o lenhador descobre que lado ela está propensa a cair, ele dá a machadada certeira para ela cair naquele lado que ela está propensa. O Senhor de Ai te ronda, te sonda, para dar a sua machadada certeira, aleluia. Mas o Senhor diz assim: negue-se a si mesmo. É difícil, mas vai para meu lugar, vai para a minha igreja, vai para Betel. Esqueça Ai, esqueça as coisas de Ai. É difícil, irmão, nós viver no meio da cidade de Ai e viver como servo de Deus. Parece que é impossível, mas se torna possível porque o Senhor Deus, aleluia, está conosco, aleluia, nos livrando, nos protegendo, nos orientando, nos dando visões, mostrando qual é a artimanha de Satanás para nos derrotar, como o Senhor falou comigo naquela experiência que eu contei, aleluia, que o Senhor bradou na minha vida e me deu, aleluia, as estratégias de vitória, a estratégia de, aleluia, de libertação. Tem muita gente que precisa ser liberto, já está apegado às coisas de Ai, precisa ser liberto. E para você ser liberto, você tem que chegar diante do Senhor e dizer para Ele, com sinceridade, profundo do coração, não de palavras: Deus não se comove com as tuas palavras, Deus se comove com o que está dentro do teu coração, aleluia. Muitas vezes nós jogamos palavra para o Senhor e não adianta nada, Ele não se comove com as nossas palavras. Mas quando nossas palavras estiver alabacantarabai, seribicantarabai, quando as nossas palavras estiver o profundo do nosso coração, Ele dá as estratégias. Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. É possível ir para Ai, para Betel, e deixar Ai de lado? É possível, mas eu tenho que me negar a mim mesmo, e é tão pesado isso para mim, aleluia. Mas se você negar a si mesmo, você vai ter a presença dEle, a presença dEle te conduz, oh glória. A nossa vitória não é porque nós temos experiência, a nossa vitória não é porque nós sabemos, a nossa vitória é porque Ele está conosco. Nós passamos dificuldade igual aos outros, sofremos igual aos outros, aleluia. Mas Ele, na nossa dificuldade, está conosco, nos orientando, nos consolando, nos dando força, nos dando coragem, aleluia. Vale a pena deixar as coisas de Ai para lá e se apegar com o Senhor da igreja. Oh, bendito é o nome do Senhor. Você que está nessa encruzilhada, não sabe para onde vai, escolha nessa tarde dizer: eu vou para a igreja, aleluia. Eu vou para Betel, eu vou fazer aqui um altar ao Senhor. Eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar ao Senhor de Betel. Em quem você está se aliando? Com o Senhor de Betel ou com o Senhor de Ai?
Aleluia. Estamos numa encruzilhada. Meu Senhor amado, que Deus nos abençoe e nos dê graça, prezado. Aleluia. Para que nós possamos romper com essas barreiras no nome de Jesus Cristo. Ainda tem a terceira situação que hoje acontece muito nos nossos dias. Aleluia. Existem aqueles que querem conciliar. Eles querem um pouco do Senhor de Betel, de Ai, e um pouco do Senhor de Betel. E eles são tão ousados que eles têm coragem de ir lá, pegar do Senhor de Ai, pegar do monte de lixo. O Senhor de Ai é monte de lixo. Vai lá, pega do monte de lixo e vem trazer para a igreja e briga com a igreja tem que aceitar. A igreja tem que abrir a mente, eles dizem. A igreja tem que ser de mente aberta. E começa a querer trazer de lá e colocar dentro da igreja os costumes do Senhor de Ai. Há uma briga, há uma luta contra isso nos nossos dias, ainda mais com a ascensão da internet. Meu Deus, como é difícil nos últimos dias. Pessoas que pregam que a igreja tem que ter os costumes de Ai, aliás, de Ai, sim. Acha que se a igreja não fizer assim, a igreja não se torna popular. Então, contamina a igreja com as coisas de Ai. E até o inimigo, o Senhor de Ai, tem sido tão ousado, que tem formado igrejas, que é a vitrine de Ai, no meio evangélico. Você olha assim, o evangelho, eles até cantam os nossos hinos, evangelho sim, mas a vitrine dele tem coisas de Ai. O Senhor de Ai formou a igreja hoje pseudo-evangélica para enganar os incautos. E a Bíblia diz que nos últimos dias, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível não. Oh glória, exaltado é o nome do Senhor. Que Deus nos livre das leis de Ai. Que Deus nos livre das ofertas de Ai, que chama tanta atenção, atrai os nossos olhos, atrai os nossos desejos. É difícil para nós, aleluia, mas quando nós nos submetemos às ordens do Senhor da igreja, quando nós nos submetemos às ordens de Jesus Cristo, Ele nos dá força para dizer não ao pecado. Ele dá-nos força para dizer não a essas misturas. Ele dá-nos força para isso. O Senhor da igreja ainda reveste os seus filhos, os seus servos. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Qual vai ficar nessa tarde? O Senhor de Ai ou o Senhor da igreja? Para muitos pode nessa tarde, aqueles que ouvirão, aqui no meu visor parece muito poucas pessoas. Quando eu desligo já tem muito mais, e não aparece no meu visor aqui. Mas aqui está meu tio, pastor Juvenal de Alcântara. Oh meu tio, que Deus abençoe, tio Juvenal. Aleluia, que Deus abençoe. Aleluia. Eu tinha uma vontade de ouvir o meu tio dar uma palavra. Louvado é o nome do Senhor. Tio Juvenal, o senhor confirma aí, se o senhor quiser dar uma palavra, se o senhor estiver no jeito aí. Eu vou tentar colocar o senhor aqui para dar uma palavra. Amém, tio? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E que o Senhor seja engrandecido. Aleluia, o Senhor
o Senhor da cidade de Betel, o Senhor da igreja, aleluia. Se revista do Senhor da igreja nessa tarde, aonde você estiver, olhe assim e diz: Senhor, eu escolho o Senhor, eu quero servir o Senhor em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós meditamos em Gênesis capítulo 12, versos 7 e 8, essa mensagem maravilhosa, amém? Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Nós estamos alegres, amados. Por que nós estamos alegres? Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos dado vitória. Nós estamos alegres porque a mão do Senhor é conosco. E se a mão do Senhor é conosco, é vitória na certa. Se a mão do Senhor é conosco, aleluia, as lutas são difíceis, mas Ele nos dará vitória em todas. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Exaltado seja Deus para sempre. Eu estava querendo cantar um hino agora, mas eu não consegui achar. Bendito é o nome do Senhor. Que a paz de Cristo esteja no vosso lar, no vosso coração e na vossa vida. Tio Juvenal, Deus abençoe, aleluia, glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, amém.